Sejam muito bem-vindos a mais um Contadora de Histórias. Hoje eu estou com ela, Núbia Santos. Uma história, gente, incrível, incrível. Assim, pensa numa mulher que fez do limão uma limonada, mas não foi qualquer limonada. Foi uma limonada suíça, com leite condensado, leite, bastante gelo. Sabe aquela bem refrescante pro verão? Ela. Muito obrigada, Núbia, por estar aqui, Que por prazer. compartilhar com a gente aqui a sua história, que é incrível. Se apresente. Vamos lá, eu vou deixar para você se apresentar. Obrigada, é sempre um prazer, tá? Eu tô muito feliz pelo seu convite. Amei nossa conexão e amei muito mais o convite de poder vir e falar um pouquinho, contar um pouquinho, inspirar um pouquinho, compartilhar, né, os perrengues, né? Então é isso. A você, né, que está aqui conosco, fique conosco até o final. Eu quero compartilhar o que deu certo, o que deu errado, né? E que pode te ajudar nessa sua caminhada. Vai que você está passando pelo mesmo perrengue que eu estou. Pode ser que algo da minha história possa fazer diferença para você. Então vamos lá. Quem é a Núbia? Então, quem sou eu? Núbia Santos, filha amada do Senhor, que eu me intitulo, e mãe da Sara, da Yara e da Lara. Lindas, lindas. Meninas lindas. Nossa, maravilhosas. Joias preciosas. Assim, eu costumo, inclusive, dizer, Ana, que é um privilégio, sabe? 3 missões que o Senhor me deu. Missões de fazer dessas mulheres, mulheres de fé, mulheres fortes e corajosas. E é um privilégio ser mãe delas. Então, essa basicamente sou eu. E o que eu faço, né, enquanto empresária, enquanto profissional hoje, sou uma contadora por formação. Há 25 anos trabalhando nessa área. Apaixonada por contabilidade, amiga. Fato. Louca, 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 gente, eu sei, eu também sou É louca sobre do isso. balde. Tacar pedra na lua, mas nós Isso, amamos, né? demais. Só que aí o que aconteceu? Atualmente, desde 2024, Ana, eu fiz uma transição de carreira, você acredita? 25 anos trabalhando no mercado contábil, empresária contábil há 15 anos. Em 2024, eu fiz uma transição de carreira. Amiga, e foi assim, não foi uma transição que eu deixei um pé no mercado contábil e um pezinho nesse novo negócio. Não. Em 2024, realmente, eu transicionei. É fruto de algo que estava no meu coração há muito tempo, enquanto eu estava como empresária contábil, e numa oportunidade nesse processo, que eu pretendo compartilhar aqui com o seu público hoje. E nesse processo, eu vi a oportunidade de fazer essa transição, e hoje eu me intitulo como uma contadora inconformada, sim, com a gestão empresarial das empresas, mas que atua como gestora financeira para pequenas e médias empresas. Foi onde eu fui parar, nega. Maravilhoso, gente. Se toda empresa soubesse o quão é importante o financeiro. Vamos voltar ao assunto da noite. Senão Já começou a entrar em crise. É contadora. Meu Deus do céu, porque geralmente é uma bagunça, Mas né? eu posso te falar o que me moveu? Hum. Podemos começar por aí. Núbia, o que fez você sair? Porque veja só, hoje eu trabalho de uma maneira bem específica no mercado de BPO financeiro, que é o processo de terceirização financeiro. E ele é muito novo no mercado, amiga. É muito novo ainda. E aí as pessoas perguntam, como é que você deixa uma carreira estável, né? Uma carreira estável, já com um nome, e simplesmente adentra no mercado que ainda é novo no Brasil, ainda está crescendo no Brasil. Esse desespero que te subiu agora. Quando você pensa que, amiga, isso é fato, você não consegue entregar a gestão contábil para o seu cliente se ele não tiver gestão financeira. Ponto. E isso é terrível, porque assim, a maioria dos empresários fala assim: ah, meu contador não faz nada, meu contador isso, meu contador. Mas ele quer que o empresário seja. Ele quer que o contador seja o empresário da empresa dele. Eu não tô falando só do financeiro, eu tô falando de um todo. De um todo. E o pessoal não sabe o que é contabilidade, eles não sabem o que é financeiro, eles não sabem o que é gestão, eles não sabem o que é nada. É como tem um grande amigo meu que ele fala assim, que a única profissão que a pessoa não precisa estudar nada para ter é ser empresário.
Não é assim? Não, Ele simplesmente fala assim, eu vou ter o meu próprio negócio e não vou sempre ter mais patrão. Aí ele vai lá e abre empresa. e acha que é assim. E pagam. Aí entra na estatística do Sebrae, né? E detalhe, se não entra nos 3 anos, entra nos 10. Né? Porque tem gente que ainda está no 7º, 8º ano, capengando, sem gestão, porque ainda não acordou que precisa de gestão, acha que realmente ser empresário é simplesmente abrir um negócio e ponto, ainda está capengando, tá com 7, 8 anos e tá, nossa, venci a estatística do Sebrae. Não, meu querido, ainda tem uns 10 anos. Então, te agente, te resolva, porque ainda tem aí os 10 anos e ainda tem um número de empresas que aos 10 anos realmente também vem à falência por falta desse preparo. Mas foi essa necessidade, essa angústia, né, de ver que eu não conseguia, porque, Ana, vamos combinar? Nós não aprendemos na faculdade a gerar guia e contra-cheque. É verdade ou não é? Não. Nós somos intitulados como os profissionais que geram só guia e contra-cheque. É ou não é? Recebemos vários nomes. Você é agente do governo, você é funcionário do governo. Mas, nega, tudo que nós não aprendemos na faculdade é gerar guia e contra... Não aprendemos, nós aprendemos aqui, ó. Quando a gente chega no mercado, a gente é obrigado a aprender. Mas o que a faculdade, o que a academia nos ensina, a formação acadêmica? Ler empresas através de demonstrativos. É ou não é? Só que quando a gente chega no mercado, é tudo que a gente não consegue fazer. Não consegue, porque os empresários não fazem a parte deles. E a burocracia é muito grande, te prende muito nesses processos. Você olha para dentro de uma empresa, você não tem condições de ler aqueles números, então você acaba sendo aquela pessoa aquele profissional que emite guias e contra-cheques, porque você não suprimentos, insumos necessários para fazer o que você aprendeu. Foi formada para fazer. A passar informação de qualidade. Até porque no Brasil sempre tem um jeitinho. Então, eu não preciso emitir nota fiscal. Eu posso sonegar, porque se eu não sonegar, eu não vou crescer. Qual que é o mínimo que eu posso faturar? E como você vai fazer um relatório contábil se a pessoa não emite nota fiscal? Exatamente. Aí o que acontecia? Eu chegava com toda a formação, com todo o desejo, a paixão, e não é à toa que chamamos Ana Paixão, com toda a paixão, com todo o desejo de contribuir com a empresa, pegamos um balanço, fake. Fake, amiga. E deixa eu te falar, mas não é porque o cliente sonega não, amiga. O tio foi lá e fez a reforma da fiação, amiga. Tem nota? Não tem. E aí, quando a gente pega o balanço, não está espelhado à realidade, porque algumas despesas, alguns serviços tomados, não tinha nota fiscal. Nós, como contadores, somos obrigados a não reconhecer aquilo como documento idôneo, porque de fato não é. Não é. E aí eu tenho uma demonstração contábil que não espelha a verdade. Então, o que adianta porque nós somos cientistas, sabe disso, né, nega? Sim. Formados em ciências contábeis. Desculpa que eu somos cientistas. É ciência. E aí, gente, como cientista que somos, temos métodos científicos que pode ajudar o empresário a virar o jogo dele. Mas não ajuda. Mas em cima de quê? Em cima de informações que não são reais. E aí, vendo isso, nega, eu falei assim, é a hora. Já que aconteceu tudo que aconteceu, eu vi uma oportunidade. E aí eu vou pegar a frase que você começou me apresentando. Eu realmente peguei o limão e falei, meu Deus, eu não estava preparado para aquele limão, viu, amiga? Tava azedo. Não, amiga, e eu não estava esperando o limão, eu estava esperando uma laranja lima. Uma laranja pera. Laranja lima é ótimo. Amiga, então... E aí, de repente, era meio amarguinho, mas era uma laranja. Amiga, e aí, de repente, a vida me aparece com esse limão, com esse abacaxi, com esse pepino, com esse deserto, com esse vale, com essa tempestade, seja lá o que você quer chamar, e eu tive que lidar com isso. Mas, nega, visionárias, e eu sei que tu onde vê problema, vê oportunidade. Problema é igual a dinheiro. É o caos, né? Ninguém cresce ninguém cresce na zona de conforto. Exato. O caos é que faz a gente crescer, é que faz... É o caos que dá o fermento, né, pra vida. Exatamente. E você tava ali naquele... Não, vamos começar a falar desse caos? Vamos. Gente, eu sei que vocês estão curiosas. Muitas mulheres, hoje, aqui, nosso Contadora de História é pra... empresárias que estão começando, que estão no meio,
que estão recomeçando. recomeçando. É aquela pessoa que luta. Aqui nós não trazemos pessoas famosas, pessoas já riquíssimas. Um dia podemos trazer, podemos que essas pessoas também passaram pelo que nós passamos. Mas aqui é um lugar de você olhar e falar bem assim, se ver. Me identifiquei. É o lugar de você se ver com a história de outra pessoa. Que você fala assim, poxa vida, eu tava quase desistindo. Uau. E a Núbia tem muito história dessa. Eu acho que hoje as mulheres vão se identificar muito com sua história. Espero. Porque é uma história que o dia que ela me contou, eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia falar. Então eu vou parar de falar. Vamos lá, me conta. 15 anos atrás. Então, amiga, 15 anos atrás, eu sou empresária contábil aí, tinha um escritório que nasceu, de fato, há 15 anos, nasceu em 2010, né? Eu, na verdade, e o meu ex-sócio, que na ocasião era o meu marido, né? Se tornou meu ex-marido, e aí é isso que nós chegamos em 2024. E nós saímos no nosso emprego com um sonho. Um sonho. Vamos abrir um negócio. Desse jeito, amiga. Estudamos para ser empresário? Não. Não mesmo. Não mesmo. E abrimos o nosso negócio, passamos por vários obstáculos que é normal da vida do empresário, tá? Eu quero só abrir um parênteses, amiga, que é bom que eu preciso contribuir. A maioria de nós, isso é cultural, a maioria de nós abrimos os negócios é assim. O problema não é abrir assim. O problema é permanecer assim. É achar que você pode seguir com o negócio sem a mínima gestão empresarial. Mas chegou um momento ali que a gente acordou para a vida, entendeu que a gente precisaria sair do amadorismo, profissionalizar o negócio e começamos essa jornada. E em 2000 eu acho que 10 anos depois, né? Eu não vou lembrar aqui de data, mas 10 anos depois foi o momento que... Sabe aquele momento que o seu negócio chega na maturação? Virou o jogo, o de repente de Deus aconteceu. E aí, nos últimos 5 anos dessa minha participação nessa empresa, foi o ano que nós mais crescemos. E nos tornamos um escritório muito relevante em Goiânia. Por quê? Crescimento, gestão, virou chave. Foi a época que a gestão financeira entrou na nossa vida, porque, amiga, pasme, lamentável, mas está assim de contador que não faz a gestão financeira do seu próprio negócio. Então, para nós não era diferente, mas quando a gente entendeu, peraí, cara, eu sou o profissional mais preparado para fazer a gestão financeira de um negócio, eu utilizei todas essas atribuições e apliquei no meu negócio, virou jogo, amiga. Então, nos últimos 5 anos, nós crescemos de uma maneira muito grande. Só que aí chega em 2024 e meu sócio, que também era o meu marido, nós resolvemos ali realmente entrar num processo ali de divórcio e separar, ou seja... Separou a sociedade conjugal, a instituição conjugal. O sócio da vida. Da vida. Não era sócio. E dos negócios. Isso. Já não era sócio mais da vida. E para mim não fazia muito sentido permanecer sócia do meu ex-marido. E aí nessa situação eu falei, não, eu vou sair. Então, saí, vendi a minha participação na empresa, deixei a empresa. E aí, lembra que já nutria no meu coração um desejo muito grande de cuidar da gestão financeira. Uhum. Eu já tinha levado o BPO financeiro para dentro do meu escritório. Eu já tinha levado. E eu vi a oportunidade de me dedicar integralmente. Porque você sabe o que é o escritório de contabilidade. Se você está lá dentro, a contabilidade consome. 24 horas que você estiver lá, tem serviço para ti. Não é só guia. Não, é só guia. A guia é a ponta do iceberg. É só consequência. Existe todo... Não sabe bastidor. Existe todo um bastidor para que chegue na guia e no contra-cheque. Mas o fato é que isso já estava queimando no meu coração. E aí eu vi a oportunidade. Foi quando eu falei para você que eu vi o limão. E eu vi a oportunidade. Eu vou me dedicar full time. E realmente fiz uma transição. Hoje eu não atuo mais no mercado contábil em espécie alguma, em nenhum aspecto. Hoje eu estou integralmente como gestora financeira das empresas. E aí eu vi uma oportunidade. Foi um processo bem doloroso. Não era algo que eu esperava. E talvez agora eu possa contribuir com as suas espectadoras, né? Com o seu público. As mulheres principalmente. Não foi algo que eu esperava. Era a empresa da vida. Aquilo que você fala assim, poxa, 15 anos da minha vida tá aí. Então não era de fato algo que eu esperava, mas eu tinha 2 escolhas, Ana. Ou sentar na cadeira do vitimismo e me lamentar por que isso estava acontecendo, ó céus, ó vida, ou me reinventar.
Eu tinha duas escolhas. Ou eu olhava para o passado e me apegava e me abraçava a ele, tanto à vanglória quanto ao sofrimento que eu estava passando. Ou eu olhava para o futuro e falava, vambora. Eu levanto e vambora. Eu passei, inclusive, por algumas fases, eu gosto sempre de compartilhar essas fases, porque é muito importante. E nessa trajetória, eu tenho compartilhado a minha história com muitas mulheres, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, que se veem presas a uma dessas etapas, né? Por exemplo, quando tudo aconteceu, eu vivi a etapa do luto. E, Ana, o que você descobre é que tem muita mulher presa nessa etapa até hoje, nega. Anos. Não só no processo de divórcio, mas numa empresa que não deu certo. Presta atenção nisso. Numa amizade, numa traição, numa quebra de aliança, numa rejeição de um filho, no desentendimento com o pai, mulheres e pessoas que estão presas nessa fase do luto. Essa fase, amiga, o que eu fiz? Só para compartilhar um pouco mais. Posso falar, né? Pode, deve. Só para compartilhar um pouco mais. Nesse período, e aí a inteligência emocional me ajudou nisso, assim, foi crucial para esse momento. Eu comecei a nomear as etapas da minha vida. Eu precisei nomear, porque eu tinha que ter a certeza que eu estava naquela etapa e que eu vencia aquela etapa. Eu precisava ter a clareza que eu não iria ficar. Eu fiz uma oração para o Senhor da seguinte forma, eu lembro um dia. Senhor, eu já estou aberta mesmo. Eu já estou numa sala de cirurgia. O Senhor já tá fazendo. Eu já estou aberta. Então, venha o que tiver que vir. Eu não vou pular etapas. Eu vou viver o processo. Eu vou aprender o que eu tenho que aprender, porque sim, chegou nesse estado porque teve a minha contribuição também. Sim. Ok? E eu vou aprender o que tiver que aprender, mas, por favor, não me deixe ficar no deserto mais que o tempo necessário. Amiga, você sabe por que eu fiz essa oração pro Senhor? Porque eu sou muito intencional, eu gosto muito de modelar pessoas. Eu falei, o que eu falei? Eu tava na fase do luto. Tô na fase do luto ainda. Falei, você quer saber? Eu vou sair com mulheres divorciadas. Eu passei a semana toda marcando almoço, café da manhã, café da tarde com amigas conhecidas que eram mulheres divorciadas. Por quê, Ana? Porque eu queria aprender com essas mulheres como superar o divórcio. Ok. E como é que eu cheguei no sábado, Ana? Em crise? Destruída. Por quê, Ana? Porque ninguém tinha superado o divórcio, Ana. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Mulheres com 3, 4, 5, 10, 20 anos. Os seus ex-maridos já tinham construído uma história. Vida. E elas estavam presas no divórcio, ainda havia dor. E foi nesse dia que eu fiz essa oração. E aí, nesse dia, eu falei, Senhor, eu coloco ponto final no meu luto hoje. Isso é muito importante. Então, é importante a gente viver o luto, porque tem mulheres também que não vivem, tá? Tem mulheres que pulam a fase do luto. E já arrumou outro marido. Só que, inadiavelmente, ela vai voltar para a fase do luto, tá? Porque a gente não pula fases. Inadiavelmente, essa fase, em algum momento, ela vai ter que lidar com isso. Mas se ela ouvir atentamente a voz do Senhor, e ela vai entender que ela precisa viver esse luto. Pra tudo, amiga. Quebrou um copo, quebrou uma louça maravilhosa, né? Um desentendimento com o filho. Né? É luto! Né? A gente pensa que o luto é algo... Não, é luto. Viva o luto. Mas qual que é o segredo? Coloque ponto final no luto. Naquele dia eu decidi colocar ponto final no luto. Ok, então eu vivi, entendi que eu coloquei ponto final no luto, e aí eu fiz, inclusive essas etapas, eu fiz ela como... etapas de um jogo, de um videogame. Peguei meu potinho de ouro, saí do luto. Quando eu saí do luto, eu fui para uma outra etapa, amiga, chamada etapa da culpa. Todas nós passamos por ela. A da culpa é terrível. Todas nós passamos por ela. E mais uma vez, há mulheres presas nessa etapa até hoje, que não avançam com seus negócios, não avançam nos seus relacionamentos, porque fica se autoculpando. É necessário passar por essa fase? Sim. Mas para você pegar essa culpa, Ana, e transformar ela em autorresponsabilidade. Então, sim, eu passei uma semana imersa em culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não olhei isso? Por que eu não me atentei a isso? E por quê? Até o momento que o Espírito Santo falou, acorda. Oi? Larga de ser louca. Larga de ser louca. E aí eu precisei pegar toda aquela culpa e transformar em aprendizado. O que eu posso aprender para não repetir no próximo relacionamento? Numa próximo negócio? Numa próxima empresa? O que eu posso aprender? Quando eu aprendi, potinho de ouro. Ok. Saí da outra etapa. Entendeu ou não? Uhum. Fui para uma terceira etapa.
Que é uma Foi um game, né? Um game literalmente falando. Amiga, Você foi. e essa é algo importante. Nomeie as etapas da sua vida. Se você olhar para sua jornada como empresária, cara, se você parar para pensar, Ana, você consegue nomear as etapas. Você viveu elas. Consegue. Você consegue nomear o início, o meio e o fim. Quando a palavra de Deus diz assim, ensina-me a contar os meus dias, é isso. É discernir a estação que você está vivendo, isso é muito importante. Pra quê, nega? Pra tu sair dela. Porque senão você vive num looping eterno e não sai daquilo ali, vai continuando e pronto. E a vida vira aquilo ali. Exatamente. Então, eu conheço, você falou aí, você tá contando a história de separação, né, de divórcio, mas essa fase da culpa tem muitas mães que vivem uma vida inteira. Uma vida inteira, Ana. E não desenvolve. E às vezes martiriza algo que aconteceu lá na infância. E fica ali a vida inteira se martirizando, se culpando e até a velhice. Aí traz isso pro marido, aí traz isso pros filhos. Se tem outros filhos, traz pros outros filhos. E traz pra profissão, e traz pra empresa, e não desenvolve realmente. Exatamente. E vive uma vida de frustração. Exatamente. E esse é um lugar muito perigoso. Eu lembro a semana que eu entrei na culpa, foi uma semana que eu entrei numa caverna. Uma caverna escura. E é um lugar muito perigoso. Não aconselho ninguém. Aconselho a refletir sobre o que você pode mudar. Mas eu imergi mesmo. Eu fiquei uma semana, cara. Tanto é que eu falei assim, saí. Não volto mais pra esse lugar. Mas eu peguei meu pote de ouro. Transformei em autorresponsabilidade. Aí eu fui para uma próxima etapa que também é muito perigosa. E mais uma vez, etapas em todas as áreas da vida. Que é a etapa que eu chamei. Isso aqui são. Não tem nada em livro, tá? Qual é a próxima etapa? Onde tá escrito isso na minha vida? Não tá escrito em livro. Eu desenvolvi o método. E aí eu dei o nome de autopromoção. Porque é aquela fase que você fala assim, tá bom. E entenda que eu vou ser bem cuidadosa aqui, para que mulheres não me, né, o seu público não me entenda mal. Mas isso foi pra mim, não é uma verdade absoluta, tá? O que funcionou pra mim. Autopromoção porque foi aquela fase que eu falei, você quer saber? Agora eu vou viver. Eu sou melhor que isso. Exato! E aí é isso. Sou dona de mim. Isso, e aí... E não tem nada errado, porque foi isso que me forjou. Foi isso que ativou e reforçou muito mais a minha identidade, porque eu vou te dizer mais. Eu só me mantive de pé nesse deserto porque eu tinha clareza de quem eu era. Mas a autopromoção, ela é perigoso, porque ela pode te levar para um lugar, amiga, de uma arrogância e de uma prepotência muito grande. E aí, não, então é eu. Aí eu, por que qual é o problema? É eu. Agora não importa mais ninguém. É eu. Mas teve um momento, e isso é uma cilada muito grande. Porque aí aparecem algumas propostas indecentes, e te leva. Então, uma mulher ou um homem que sai de um processo desse e não se permite ser curado, amiga, vai se ferir de novo. E a ferida é maior, porque nem fechou. E ele consegue abrir mais ainda a ferida. Você precisa de um tempo para se curar em todas as instâncias. E aí veio esse momento, mas quando o Espírito Santo falou para mim, minha filha, você não vai olhar para a sua dor. Não é para a sua dor que você tem que olhar. Não é para você que você tem que olhar. É para mim. Não bate, não. Ai, perdão. Não é para sua dor. Não é para você. É para mim que você tem que olhar. Olha para mim. Foi um momento muito profundo para mim nessa jornada e nessas etapas. Até minha playlist, eu sou cristã evangélica. Até minha playlist mudou. Eu colocava louvores só de adoração ao Senhor. Sabe aqueles louvores? Eu tô no deserto. Não, para aquele momento não era. Era o momento na época do luto. Na época do luto eu ouvia esses louvores. Nesse momento eu concentrei, foi uma estratégia minha, tá? Estratégia. Inteligência emocional mesmo. Eu concentrei todo o meu olhar para o Senhor. Peguei o meu pote de ouro. E aí a próxima fase foi a fase onde o Senhor falou, agora eu vou reconstruir seus sonhos. Amiga. Aí a Santos nasceu. E aí eu falei, aí a Santos nasceu. Isso foi quanto tempo? Então, o luto meu durou 60 a 70 dias. E aí as outras etapas eram 30, 40. E eu
como financista que sou, altamente conforme. Ficou quase um ano. Nesse processo. Foi um Processo. ano no processo de reconstrução. Um ano no processo de reconstrução. Mas, amiga, quando eu peguei a estatística, eu falei, eu tô bem demais. Lembra que eu te falei da estatística? Né? Lembra que eu te falei da estatística? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos presa nesse processo. Ao longo de um ano, eu consegui superar completamente esse divórcio. Mas eu acredito que é porque você se permitiu ir no fundo do poço. Porque quando a gente chega no fundo do poço, seja qual etapa da vida nós estivermos vivendo. Porque o pessoal fala assim, quando você estiver triste, fique triste. Não, mas fique triste. Triste realmente. Porque quando você chega no fundo do poço, só tem uma saída para cima. Porque se você tenta ficar ali no meio, não, eu não vou sofrer, eu não estou sofrendo, eu estou bem. O auto-engano é o pior dos sentimentos, é o auto-engano. Eu não estou sofrendo, eu estou bem, eu estou tranquila. Você só vai cair, porque você sempre vai ficar ali, no meio, né? Eu nem sumo nem desço. Tô segurando ali as raízes que ainda tá para fora e vou segurando. E é o que essas mulheres estavam vivendo. Segurando essas raízes da vida que elas achavam que elas tinham um dia. Então, tem muitas pessoas que ainda vivem isso. Nas suas empresas. Esse é o pior. Na sua vida pessoal. Na sua vida familiar. Terrível. Então você, parabéns. Você se permitiu viver cada etapa. Mas eu vou te dizer algo. Em 2017 eu comecei uma transformação na minha vida quando eu conheci a inteligência emocional. Quando eu entendi que eu poderia estar na gestão das minhas emoções. Eu entendi que eu posso não controlar minhas emoções, mas eu posso gerir. Eu digo controlar porque ali no momento de fúria você não controla. Você consegue gerir o que nutre essas emoções. Você consegue trabalhar no antes. E quando eu entendi que a inteligência emocional poderia me ajudar, porque outra coisa que essa jornada me ensinou, inteligência emocional não cura ninguém. Foi o que eu entendi na minha perspectiva, na minha percepção, né? Perspectiva, na minha percepção de vida. Mas ela te dá ferramentas para não atrapalhar o agir do Espírito Santo. Porque tem muitas mulheres que passam por um processo desse, por exemplo, ela fica se martirizando. Então, quer dizer, o Espírito Santo está aqui curando uma feridinha, está no último Ela vai lá ponto, e abre. ela vai lá e abre de novo, com falta de inteligência, porque acessa o que não precisa ver. Uma das coisas que eu aprendi fortemente, e eu levo isso, inclusive, para a gestão empresarial dos meus negócios. Os seus sentimentos, ele é fruto, né, das suas emoções, que é nutrido pelo que você vê e pelo que você escuta, amiga. É verdade. Então, por exemplo, o que você tá vendo? Eu tô vendo a rede social do ex-marido. Desculpa, você não vai sair desse lugar. Eu tô vendo. Você tá lá, né? Não. E o que você tá ouvindo? Inclusive, algumas amigas minhas na época ficou chateada comigo. Porque eu disse o seguinte: você viu, Núbia? Eu falei assim, só me responde o que eu te perguntar. Se eu não te perguntar, eu não quero saber nada. Eu sou dessas. Porque eu não queria ouvir, eu não queria ver, porque eu sabia que isso ia nutrir minhas emoções e eu estava num processo de reconstrução. Então, a inteligência emocional me ajudou muito, viu, amiga? Preciso dizer isso. Esse conhecimento, eu costumo dizer que eu acredito que o Senhor me preparou para isso. Não acredito que era desejo do Senhor, mas existe algo chamado livre-arbítrio. Então, cada um faz o que quer. O que quer. Mas eu acredito que o Senhor olhou e falou assim: minha filha, não foi o que eu desejei para você. Mas deixa eu te tirar daí e te reconstruir de novo. Então, em 2017, eu passei por essa transformação e me ajudou. E eu vou te dizer algo. Me ajudou enquanto empresa, foi exatamente, lembra os últimos 5 anos que eu te disse? Foi exatamente na época. Meu relacionamento com os funcionários, amiga, mudou totalmente. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Hoje no meu jogo, por exemplo, na Santos Inteligência Financeira, que foi, lembra na etapa que eu entrei na etapa do Conquistando Sonhos? Foi a etapa que eu entrei, foi quando a Santos nasceu. E eu já entrei na Santos sem operar. Primeiro porque a minha antiga empresa me deu uma escola muito grande de como estruturar um time verdadeiro, um time apaixonado pelo seu negócio. Mas eu já entrei com essa estratégia, entrei sem operar. Na Santos eu não opero porque eu preciso estar fazendo entregas estratégicas para os meus clientes e trazendo essas pessoas para conhecer o nosso ecossistema. Então eu já montei uma estrutura onde eu não opero. Como, Núbia? Treinando pessoas. E a inteligência emocional me ensinou isso. Então, eu treino pessoas. Hoje, o meu jogo, Ana, a gente está indo até para outro rumo, mas hoje o meu jogo é treinar
pessoas. Eu não faço mais nada além de treinar pessoas, porque eu entendi que o jogo tá aí. Tem uma frase, inclusive, de um escritor, um autor, que ele diz, não sei se é o Simo, e ele diz o seguinte: quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E eu aprendi isso, cara. E a inteligência emocional me ajudou muito. Então, me ajudou no aspecto dessa transformação. Então, algo que era para ser morte, algo que era para ser morte, que eu digo assim, morte emocional, não simplesmente morte física, mas algo que era para ser destruição, algo que era para ser uma ruptura, algo que era para ser uma coisa muito ruim, se transformou em algo muito bom. E hoje eu tô aqui à frente da Santos, apaixonada, a paixão mantém, apaixonada, usando todo o know-how que eu construí nesses 25 anos enquanto, né, contadora, usando todo esse know-how para aplicar na gestão financeira dos meus clientes. E nasceu uma empresa fantástica. Então, assim, é um bebê. É um bebê. Só que é um bebê saudável. Robusto, amiga. Gosta do leite. Sabe aquela bochechinha rosada? Entendeu? E é exatamente isso mesmo, como você falou. Sua empresa, ela pode até nascer meio que no improviso. Meio que no... Eu fiquei desempregada e agora? Só que ela não deve permanecer. Não mesmo. Essa é a diferença. Se não estudar. Se não aprender a lidar com pessoas. Exatamente. Que esse é o grande segredo do empresário. Eu acho que são as pessoas. Exato. E eu queria até contribuir com alguma coisa, porque vários empresários passam por esse processo. Eu vendi a minha parte, a empresa continua, mas vários empresários passam pelo processo de, infelizmente, ter que fechar suas empresas e abrir um novo negócio. E tá tudo certo, porque isso faz parte, seguir, permanecer é o sucesso. É o que nos leva ao sucesso. Mas eu queria só colocar uma observação, que essa outra empresa me ensinou muito. E como financista que sou, até aquela hora eu comentei para você, como financista que sou, metódica, né, me adaptei para ser uma conforme, analítica, eu aprendi a fazer planos. Por exemplo, uma coisa, algo que a gente pode até falar numa outra hora aqui no seu podcast, sobre planejamento estratégico, é muito importante. Então, uma coisa que essa empresa me ensinou foi isso. Então, o problema é que, eu digo isso porque muitos empresários fecham o seu negócio, vai abrir outro e não aprendeu nada. Então, vai abrir outro e vai repetir os mesmos erros. Não faça, aprenda. Esse fracasso, essa queda, essa crise, ela precisa te ensinar alguma coisa. Quando eu fui construir a Santos, eu passei 2 madrugadas fazendo o meu projeto de viabilidade. Eu não nasci com ela como eu nasci com a outra. Porque eu aprendi. Aprendeu. Fiz todo o projeto de viabilidade, fiz planejamento estratégico até 2028 e aprendi a abrir ela dentro do estudo que eu tinha criado. Então, uma dica aí para os empresários, né? Aprenda com os erros, não precisa deixar o negócio fechar, amiga, dá para aprender na jornada, procura o contador, para mim, amiga, o melhor profissional para ajudar, só que o contador fala, balela, para quê? Só que, deixa eu te falar, o contador tem métodos científicos para te ajudar, só que você precisa dar para ele a matéria-prima, os insumos para isso, escuta ele. Se pelo menos escutasse, estava bom. Gente, só escuta e fala assim, vou olhar com bastante carinho e amor o que o meu contador tá falando. Hoje lá no meu escritório a gente já tá conseguindo desenvolver esse lado dos empresários, só que é um trabalho muito de formiguinha, porque é um trabalho de conscientização. Exato. Você falou a palavra. Que você precisa, que é necessário, que é preciso você desenvolver essa parte. Então, assim, tem dia que eu abro live lá no meu escritório para os meus clientes. Entra 12. Você entende? Então, assim, só de escutar, falava assim, olha para o seu financeiro, e eu falo só de financeiro, eu não falo de contabilidade. Porque é a chave. É para eles. Então, assim, e não escuta. E me dá um desespero. Aí eu vou lá, converso com eles, tento explicar. Então, hoje a gente tá com esse trabalho de conscientização mesmo, de falar, olha, você precisa olhar para isso. Só que a maioria dos empresários não vê valor no seu tipo de serviço, por exemplo. Você sabe assim, não, mas eu vou pagar alguém para olhar minha conta. Não vou, não. Desse jeito. Você fala, não, mas eu faço isso na planilha e no caderninho.
Não, e os que anotam ainda tá bom. Ele ainda tá, na Nossa. verdade, ele ainda tá né, um ponto a mais, Não, porque a maioria... se anota, tá ótimo, maravilhoso, espetacular. A maioria não sabe quanto faturou o mês passado, Lamentável. entendeu? Então, assim, é triste? É. Só que nós estamos aqui, né? Trabalhando para ver se traz consciência para esses empresários. Mas eu posso comentar algo com você? Estamos vivendo uma mudança. O problema é, como você falou, é passo de formiguinha. Mas a gente está vivendo uma mudança de conscientização. Quando está tendo muitas imersões nos últimos anos, muitas imersões empresariais. Então, você vê uma maior participação desses pequenos e médios. Eu não falo dos grandes, porque eles são grandes justamente porque eles têm gestão. Sim. Mas eu falo dos pequenos e médios, que eu não sei se você sabe, é 98% das nossas empresas. Amiga do céu, isso assusta, não assusta? 98% das nossas empresas são compostas pelos pequenos e médios empresários. Os micros, médios e pequenos empresários. Mas não é a gente que arrecada, não é a gente que sustenta o país em arrecadação. 85% da arrecadação está nos 2%. Sim. Só que é a gente que movimenta a economia e gera emprego. E gera emprego. Agora, amiga, e esse é o meu lema da Santos Inteligência Financeira, o lema da Núbia Santos, que me fez uma contadora inconformada. Amiga, se a gente consegue fazer isso, movimentar a nossa economia, gerar emprego, aquecer a nossa economia, desorganizados como somos. Imagina organizado. Amiga, a gente muda a economia do nosso país. Se 50% dos pequenos empresários hoje falar assim, eu preciso implantar a gestão financeira no meu negócio, eu não tenho dúvida. A gente muda a gestão financeira, porque nesses 25 anos atuando como contadora, infelizmente, vi muitas empresas nascerem e morrerem por falta de gestão financeira. Nega, empresas fecharem lucrando. Esse é o pior. Porque uma empresa que está no prejuízo, realiza o prejuízo, fecha ela e vai para outra. Mas uma empresa pujante, uma empresa com Que lucro, tem tudo para mas ela tinha lucro, mas não tinha caixa. Por que ela não tinha caixa? Porque ela não tinha gestão financeira. Porque o dono acha que pode comprar caminhonete, acha que pode viajar para Disney. Eu costumo brincar assim com meus clientes, eu falo assim, todo mundo conhece a história, Núbia, daquela pessoa que tinha uma empresa, aí tinha uma empresa grande, os filhos viajavam para Disney, fez faculdade fora, aí o pai morreu. Aí o filho foi estudar administração. Aí o filho veio para a empresa fechou. Aí a maioria do pessoal fala assim, não, é porque o filho que estudou faliu a empresa. Não é não, gente, é porque o dono já empurrava com a barriga aquela empresa que já estava falida há muitos anos, e ele ia empurrando e ele sabia fazer o jogo. Porque o brasileiro sabe fazer o jogo. Uhum. Brasileiro é mestre em fazer jogo do empurra com a barriga. Ele pega dinheiro com a agiota, pega o dinheiro com o branco. Aí o filho que estudou vai lá, olha pela empresa e fala, não, essa empresa aqui é falida, vai ser menos prejuízo se eu fechar. Fecha a empresa. Aí quem leva a fama de má administrador? O filho. O filho. Quantas histórias dessa você já não escutou? Gente, excelente colocação. Inclusive, a pandemia, ela trouxe isso. Foi a pandemia que... Não foi, amiga. Foi não. Você já tava zumbi. A pandemia só te empurrou. Quem tinha dinheiro, quem tinha caixa, quem tinha gestão na pandemia, ficou milionário. O quanta empresa não cresceu na pandemia? Ou, no mínimo, sobreviveu ao jogo, né? Por exemplo, Não, o nosso escritório... que foi sobrevivendo, eles foi sobrevivendo ali na raça. E tá tudo certo. Mas tô falando aqueles que tinham dinheiro sobrando, que tinham uma gestão de qualidade, que tinha uma empresa realmente assim forte. Sólida, né? Elas cresceram na pandemia. A minha também sobreviveu. Mesmo as Não, mais... mentira, foi bom na pandemia. Mesmo as mais prejudicadas. Nós vimos o setor da educação, que foi altamente prejudicada, revolucionar o mercado da educação, cara. Sim. Porque a educação foi altamente prejudicada. Eu lembro na Foi. época que eu fiz um treinamento com 50 gestores de escola aqui em Goiânia para ajudá-los. Um treinamento sobre gestão empresarial, porque foi uma área muito afetada. Dava muita dó, muita pena. Mas nós tivemos setores da educação que revolucionou. Então, por que isso? Porque tinha uma solidez, tinha um fundamento, né? Sim. Tinha gestão, tinha dinheiro em caixa, tinha capital de giro. Porque você lembra o Zoom? O Zoom para a escola era caríssimo.
caríssimo. Como uma escola particular que não tem organização financeira colocava o Zoom para todos os alunos? Exatamente. Não tinha como. Então, assim, foi realmente separou a pandemia. E eu acredito que a reforma tributária vai fazer vai fazer a mesma revolução que a pandemia. Porque ela tá vindo com tudo. Tem empresário que não acredita. Tem contador que não acredita. Você já conheceu algum assim? Que não tá dando muita importância, sim. Você já? Não tá dando muita importância, porque conheço contadores que não tá dando muita importância, mas também já conheço contadores, inclusive uma amiguíssima minha, que, cara, ela já olhou e falou, tem muita onda pra surfar aqui, tá? Mas só vai surfar quem tá investindo em conhecimento agora. Lá no nosso escritório, nós estamos dando mentoria sobre reforma tributária. Mentoria. Para os clientes? Olha isso. Não, para contadores. Para contador. Para contadores. Nós temos uma escola de educação agora. Show. FP Contábil. Ajudando outros contadores. Uau. Contadores. Uau. Então, assim, agora a gente começou pesado. Pesado. Porque realmente a reforma tributária, ela vai ser um marco. É porque ela está mudando estrutural. O problema é que a nossa legislação tributária, mesmo que muito complexa e burocrática, ela tinha ali uma estrutura. Qualquer tipo de ajuste, alteração ou atualização era dentro daquela estrutura, não era? Era uma loucura? Era, mas era tinha uma estrutura. Ela está vindo mudando essa estrutura. É isso que a maioria não está entendendo. Não vai ser uma atualização, porque agora esse imposto era cumulativo e agora ele vai ser não cumulativo. Não é sobre isso. Não é sobre mudança de fato gerador, não é sobre mudança de base. Gente, é mudança de estrutura. Tudo. Mas você lembra do E-Social? Infelizmente, amigo, o E-Social deu uma lavada, uma limpada em contadores no mercado. A reforma vai fazer a mesma coisa. Então, assim, quem sobreviver vai ficar especialista. Porque quem sobreviveu ao E-Social virou especialista em E-Social, sim ou não? Com certeza. Mas os que não deu conta, saiu do mercado, foi expurgado. E eu vou te falar uma coisa. Você acredita que esses dias para trás nós estávamos dando uma mentoria para um escritório de contabilidade lá de São Paulo? O escritório não sabia de eventos do E-Social. Não, amiga. Até hoje. Sabe quantas pessoas tinham no departamento pessoal? 6. Só no departamento pessoal. Amiga. Aí, o que aconteceu? Eu não sabia. Sabe qual é o evento? Evento periódico. Não sabia que tinha que enviar os eventos periódicos. Meu Deus. Então, assim, tava fazendo ali isso, aperta botão. Era aperta botão. Aperta botão. Era. E assim, eu fiquei horrorizada, eu fiquei muito assustada. Porque ainda assim... Porque tem um passivo aí que foi acumulado, né? É. Um passivo aí que pode ser, qualquer momento, pode ir. Então, assim, imagina a reforma tributária. Só que agora, com a fiscalização, a tecnologia, a fiscalização está cada vez mais rápida. Muito. Mais rápida. Como você está preparando seus clientes? Então, geralmente, inclusive eu trago para os meus clientes sempre treinamentos. Então, é uma pegada que eu utilizei, inclusive lá no escritório ainda. Deixa eu só contar uma historinha, amiga. Eu não vou expor o cliente, então... Eu ainda estava no processo de transformar a minha empresa em contabilidade tradicional, papel, em contabilidade digital. Estava querendo engatinhar para isso. E aí, um dia eu recebi a movimentação financeira do meu cliente num saco de lixo dentro do escritório. Saco preto. Amiga, naquele dia, amiga, eu decidi, eu falei, eu preciso mudar isso. E eu lembro que eu questionei um cliente, e o cliente falou para mim, numa cara de desespero, amiga, que realmente eu me compadeci. Falei assim, como é que você trata a movimentação financeira do seu negócio como lixo? Porque a ideia dele, é óbvio, não era tratar como lixo, mas é o primeiro saco que viu, espejou e mandou para a contabilidade dentro do malote. Na época ainda tinha malote. Mas eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, então me ajuda. Sabe aquele desespero do empresário que está sobrecarregado? Amiga, eu lembro que eu sentei num final de semana, tipo numa sexta-feira,
Levantei apenas num domingo com um treinamento pronto de gestão financeira. E você fazia o quê? Em plataformas? Não, Como você... era presencial na época. Presencial. Foi antes da pandemia. Legal. E aí eu criei esse treinamento e comecei a chamar os clientes para dentro do meu escritório para dar treinamento sobre gestão financeira. Nem sonhava com BPO ainda. Você tá entendendo ou não? Que legal. E aí eu comecei a trazer os clientes para implantar a gestão financeira. Então, aí começou a Núbia palestrante, a Núbia treinadora, a Núbia didática. E aí eu comecei a desenvolver uma didática para ensinar os meus clientes. Então, voltando aqui, como que eu preparo os meus clientes para esse cenário? Não só o cenário da reforma, o cenário econômico que a gente está vendo, né? O cenário inflacionário que possivelmente nos espera aí muito grande. Todo esse preparo eu trago através de treinamentos. Todo mês eu estou treinando os meus clientes, fazendo treinamento. Sabe o que você acabou de falar que você faz com uma live? Eu abro um Google Meet, trago os meus clientes, vou ensinar. Eu vou ensinar liderança, ensino para os meus clientes. Estratégias contábeis, ensino. Porque o que eu ensino para o cliente? O seu contador não é seu inimigo. Vocês são faceta de uma mesma moeda. Para desse negócio de pensar que é ele lá e você aqui. Não é. Muito pelo contrário. Exato. O contador ele tem que ser um braço da empresa. Ferramenta importante. Amiga, posso te falar? Você falou em braço agora, eu faço uma analogia perfeita. Perfeita. Eu tenho uma mentoria que chama Tríade do Sucesso. Eu trabalho 3 pilares: liderança, gestão financeira e estratégias contábeis. O que eu falo? O financeiro é o coração da empresa. Pessoas é o cérebro. Mas a contabilidade são os braços e pernas. Amiga, você pode ter o melhor time, você pode ter o caixa. Se você não tem estratégia contábil, você não anda. Se você não tem o contador como a sua melhor ferramenta, esquece. Tu não anda. E se andar, vai cair. Mas sabe como que os empresários tratam o contador? Falando em Brasil, né? Falando em Brasil. Sabe como os empresários tratam o contador? Como corno. Que horror, amiga! É sempre o último a saber. Entendeu? Primeiro ele... Que horror. Mas tô mentindo? É o corno, sabe? Tem hora que eu me sinto uma corna, de verdade. A pessoa vai lá, faz, decide, começa lá a fazer o plano dela, o planejamento. Abre negócio, aluga a sala, da cabeça dela, entendeu? Aí na hora que dá a merda, aí fala assim... Então, Ana, essa semana eu liguei pra uma cliente minha, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te bater pra você ficar sofrendo, vou te dar uma surra da bicho, porque não tem lógica, você não fez isso comigo. Aí ela, ai Ana, desculpa, eu tava tão tumultuada aqui, e ela começou a rir, ela falou assim, eu sabia que você ia brigar comigo, eu falei, lógico que eu vou brigar com você, que eu falo pros meus clientes que eu vou bater neles, todos eles, gente, eu falo, olha, eu vou te bater, eu brigo, eu bato, mas mentira, não bato nada, não. Só encho o saco. Aí, o que acontece? Falei pra ela, poxa vida, eu tô aqui, todas as vezes que você precisou, eu estava aqui, aí você me apronta essa? Sem falar comigo. É porque não entendeu o real papel do contador, né? Lopes de Sá, ele tinha uma frase mesmo. Não vou lembrar a frase como um todo, mas ele dizia o seguinte, que o empresário ele não entendeu ainda o poder da contribuição do contador dentro de uma instituição. Eu falo, toda vez que você ignora a contabilidade, você perde estratégia. É porque tá achando que a contabilidade é só isso, é só esse superficial. É mais do que isso, amiga. É colar no contador e fazer dele. E aí, qual que é o problema? Tem muito empresário que tem uma Ferrari e tá andando de primeira. Você tem um excelente escritório de contabilidade, você tem um excelente contador, mas você não usufrui. Não usa. E eu falo para meus clientes, você me paga para isso. Eu ainda falo, você me paga para isso. E o que você tá fazendo com isso? Nada. Porque eu não vou invadir. Eu não tenho como adivinhar o que tá acontecendo na empresa do meu cliente. A gente queria, né, ter uma bolinha de cristal. Nossa, ia ser uma bênção. Queria ter uma bolinha de cristal só para descobrir, mas não tem. Então acessa o contador, né? E não aproveita. Aí eu falo pra eles, eu vou te bater pra ver se na próxima vez ela... Eu também costumava falar isso pros meus clientes. Eu falei assim, olha, eu bato, mas eu bato com amor, eu dizia pra eles. Então eu estou preparando os meus clientes assim, com informação. Munindo eles de informação. Só que qual que é a vantagem dos meus clientes? Eles têm dados. Chega na frente.
Sim, Porque com tem certeza. dados, né? Então, esse está sendo um movimentinho, vou plagiar novamente a sua frase, é um movimentinho de formiga, mas esse é o propósito da Santos, muito claro e definido, é ajudar a mudar a economia do nosso país. E vamos fazer isso através das empresas. Eu queria que todos os meus clientes estivessem na Santos também. Não, Ia então, ser uma maravilha, uma mão na roda. Meu Deus do céu. facilita a Isso é vida. Os bênção. contadores amam, porque eu já entrego tudo pronto. Ah, E é uma coisa que é, assim, eu não tem como ele esconde do contador, só que quando a gente vai fazer, a gente descobre. Só que o financeiro é obrigado a descobrir antes. é. Então, a gente é uma retaguarda do contador. Uhum. Entendeu? É uma retaguarda. Por quê? Quando chega na contabilidade, a gente já chega com uma estratégia. Não, o financeiro já identificou, já vou pensar numa estratégia, porque E esse você é muitas- contadora, né? Não, e a visão? A visão é outra, amiga. Você não analisa o financeiro apenas como contas a pagar e receber. Por isso que eu falo, o contador é o melhor profissional para ajudar. Eu costumo falar o seguinte, que a contabilidade, ela tem 3 pilares. Tem o financeiro, que é o que está acontecendo. A contabilidade, ela é como se fosse o extrato do banco, o que já aconteceu. Então, nós registramos aquilo que já aconteceu, Sim. o fato já aconteceu e registramos. E a gestão é de futuro. Então, se a pessoa não pegar essas informações aqui, uma informação contábil de qualidade, uma informação financeira de qualidade, para tomar decisão para o futuro, Uau, que analogia. tem Perfeito. que ser os 3. Os 3 têm que andar juntos. Exatamente. Tem que estar juntos. Mas não, eles pegam a contabilidade aqui, que fica aqui perdida, coitada de nós, né? Aí o financeiro aqui nem existe. E Senti uma gestão, dor muito grande agora. e gestão, então, eles acham que gestão é apagar incêndio. E não é. Não mesmo. E você falou algo muito legal, que é assim, ó, a empresa é grande, e ela é grande justamente porque ela tem Tem essa gestão. tríade. Exatamente. Bom, pelo menos em sua maioria, amiga, porque eu já tive casos que empresas faturando 2, 3 milhões por mês sem gestão, né? Na verdade, tô sendo generosa. Eu lembro de um faturamento de 5 milhões por Minuto de mês. silêncio. Amiga, não, deixa eu te contar, porque ainda tá sentada, né? Tô. 5 milhões por mês, amiga. 5. Presta atenção. Eu vou te falar onde ela fazia a gestão dela. Tá preparada? Tá preparada? A planilha. Na planilha. Amiga, planilha. Amiga, planilha. E eu sei que tem um monte de gente que vai falar, planilha, amiga, é bom para quem faz o seu Excel falar. O pequeno empresário, ele tem que ter RP. Tem que facilitar a vida dele. A planilha ali é muito fácil de errar e quem consegue manusear ela é quem tem muito entendimento. Então, e a planilha dele também não era essa planilha, uau, quase que um sistema. Não, era a relação dos 300 funcionários que eu tenho que pagar agora dia 5. Falei, não faz isso comigo. Antes de sair de lá, pelo menos eu implantei um sistema de gestão financeira. Aí eles tiveram que contratar um financeiro interno. Isso, não, ele já tinha um financeiro interno. A diferença é que o financeiro não estava treinado e preparado para isso, amiga. Faturando 5 milhões por mês. Mas são exceções. A maioria Minuto de silêncio. são exceções. A maioria dos grandes são grandes Justamente. porque tem gestão. Porque essa pessoa provavelmente ela deu uma sorte. Eu não gosto de falar sorte, gente, porque eu sei que é muito trabalho. Mas foi sorte não ter quebrado dessa forma. Exatamente. E ainda precisa avaliar, porque ainda pode estar no caminho. Pode estar no caminho. Precisa avaliar. Gestão financeira é vida. Amiga, e eu tô falando de algo que eu vivo. Eu vivo isso. Então, por exemplo, a Santos é um bebezinho, você acabou de falar. Eu preciso monitorar os batimentos cardíacos dela, amiga. Todo dia. Então, chega dia 31 e toda vez que eu vou analisar, eu gravo em stories. Acho que as únicas vezes a gente tá falando a minha dificuldade de gravar stories, acho que é uma das únicas vezes que eu vou lá pra bater. Porque eu apareço, falei, gente, eu tô aqui, olhando os meus indicadores, entendendo como é que foi o mês anterior, projetando os meus números pro próximo mês e você... Entendeu? Porque é insanidade você começar um mês sem entender o que te espera e olhar para o mês passado e nem saber como que movimentou. Quando eu vou fazer fechamentos, os primeiros fechamentos com os meus clientes, eu gosto muito de trazer números, né? Às vezes eu trago um gráfico, o gráfico de pizza é maravilhoso. Quando ele vê aquele tamanho da pizza que foi para retirada de sócio, ele fala... Não, eu falei sim. E ele, não, eu falei sim. Mas pra onde foi esse dinheiro? Pra minha conta não foi. Eu falei, pra mim é que não foi.
Porque ele não acredita que ele está tirando tanto dinheiro da empresa. E quando ele pega um pedação e ele vê que é folha de pagamento, você está pagando para trabalhar. Por quê? Porque como ele não tem clareza, ele não controla. Mas, amiga, quando você vê também, passa 2, 3 meses, você vê o crescimento desse cliente, você fica das mais maravilhadas. Porque aí você vê, por quê? Porque como ele agora tem consciência, ele olha e fala, nunca que 40%, 50% do meu faturamento vai ficar na folha. O que eu preciso fazer para mudar? A gente não traz mágica, a gente só coloca luz. Isso que a gestão financeira traz, entendeu? Isso. Que legal. Nossa, e aí, depois de todo esse processo, né, de todas essas etapas, eu abri a Santos Inteligência Financeira. Hoje a gente traz 3 tipos de produtos. O BPO financeiro, que é a terceirização. Eu também trabalho com assessoria financeira, onde eu entro para dentro da empresa para treinar o time, para entregar o que o meu BPO entrega. E, por fim, agora eu trouxe um trabalho também de mentoria, onde eu abordo a tríade da gestão empresarial, né, que são os 3 pilares: gestão financeira, liderança e estratégia contábil. Para quem? Para aquele pequeno amigo empresário que não tem condições de terceirizar. Ele não tem condições de contratar um financeiro, ele não tem condições de terceirizar o BPO. Ele é aquele que tem que arregaçar as mangas e fazer. Então, essa mentoria é para isso, para mim ensinar ele. Aí eu entro no sistema com ele e ensino ele a lançar. Porque o empresário pequeno, ele é um generalista, né? Ele tem que fazer tudo. Mas precisa, e até nós chegar. Estávamos falando disso. Com o quê? Redes sociais. Exato. Estávamos falando disso, precisa. Não tem como. Exatamente. Até você aprender, até para você saber o que a outra pessoa até vai fazer. Até para cobrar, exatamente. Mas e foi isso, então é possível recomeçar? É possível. Precisa de buscar. Eu fiquei cercada, eu tinha uma rede de network muito grande, amiga. Se levantaram mulheres que me ajudaram demais. Eu tinha uma rede de network, estava no ambiente certo, tá? Foi crucial os ambientes onde eu estava. Foi crucial a busca por conhecimento, foi crucial o meu relacionamento com o Senhor, que aprofundou num tamanho que eu nem imaginava. Eu até me perguntei, levei 43 anos para entrar nessa intimidade com o Senhor, mas foi muito essencial. Mas o que eu quero dizer para os seus telespectadores? É possível recomeçar. Só permaneça e não desista. E posso dizer, entrei nesse deserto muito dilacerada. Amiga, mas eu saí dele muito mais forte do que eu entrei. E eu nem sabia que aqui dentro existia essa mulher. E eu posso dizer mais, assim, fui forjada por esse deserto, aprendi muito, me tornei uma mulher muito mais forte do que eu era, e eu tenho certeza que o que eu estou vivendo não é nem a sombra do que eu ainda vou viver. Ah, eu tenho certeza absoluta. Então, amiga, não desista, caiu, levanta e vambora. Pronto. Eu ia falar, o que você tem para falar pro pessoal que tá assistindo? Eu ia perguntar o que você tem para falar, quem tá na luta aí, o que as pessoas... Mas acabou de falar. Falei. Acabou, gente. É isso, amiga. Não tenho mais nada para falar. Eu queria muito te agradecer. Se você gostou da história da Núbia, então segue ela no Instagram. Vamos lá. @NúbiaSantosBPO, né? De BPO. É isso. E eu vou deixar aqui na descrição. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco até agora. E deixa aí o comentário, alguma pergunta que você tiver com a Núbia, você vai se dispor a responder. Com certeza, vou fazer questão de responder. Vai lá no Instagram dela, acompanhe ela, gente. Fala pra ela postar mais stories. Não exponha. Vou falar. Nós estávamos conversando sobre isso. Que ela tem que acompanhar lá a vida dela, mostrar mais do trabalho, mostrar mais do dia a dia, mostrar como as empresas têm que agir. Seria muito legal, né? Porque você chega aqui, fala um monte, fala que as empresas têm que fazer e não mostra como. Amiga. Tem que mostrar, tem que falar. Seja só um pouquinho, conta-gotas, né? Verdade, amiga. Muito obrigado, Núbia. Foi um prazer, viu? Foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Foi maravilhoso saber sua história novamente. E daqui uns dias nós vamos nos encontrar em Paris, tomando um cafezinho. É sobre isso. Tchau, pessoal. Até mais.